Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Estamos de volta com 5 Minutos. Isso depois deste lindo período carnavalesco. Há quem não goste, mas eu particularmente sou fã. E Arthur Lira parece que também é, viu? Na semana passada, a ida dele para Salvador deu muito o que falar. O presidente da Câmara usou uma aeronave da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, para curtir o feriadão de carnaval. E quem é que paga por isso, hein? Obviamente, nós brasileiros contribuintes. Enquanto isso, você passou seu carnaval onde? Deixa aí nos comentários que eu tô curiosa para saber. Bom, preâmbulos feitos, vamos ao que interessa. Vamos aos destaques desta semana. Lula tem reunião com líderes da Câmara e do Senado. Clima entre governo e Congresso continua arisco. E Flávio Dino toma posse no STF. O presidente Lula até que tentou, mas não conseguiu se manter fora das articulações políticas. Esta semana ele deve ter 2 reuniões, uma com líderes da Câmara e outra com líderes do Senado. Na semana antes do Carnaval, Lula chamou o presidente da Câmara, Arthur Lira, para uma conversa. Mais precisamente, um café da manhã, foi lá no Alvorada. O clima entre a Câmara e o governo andava péssimo, e sobravam críticas de Lira a Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais. Ao final deste café, Lula chamou Padilha. Ao ministro deu a missão de marcar as reuniões. Padilha, obviamente, negou que tenha levado puxões de orelha. Disse que Lula queria apenas retomar o conselho político da coalizão e reforçar, ele próprio, as pautas prioritárias para o governo neste ano. O Senado também está no radar do presidente. Lula deve intensificar as conversas com Rodrigo Pacheco. Isso para destravar as discussões sobre a reoneração da folha de pagamentos de setores da economia, 17 setores. Aquela história que a gente já falou bastante aqui. A estratégia é concentrar as discussões na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, que é a CAI. A CAI deve se debruçar primeiro sobre o projeto de lei a ser encaminhado pelo Executivo, um projeto que traz uma espécie de meio termo, diminuindo a resistência dos congressistas à matéria. Câmara e Senado retomam os trabalhos nesta semana e eu conversei com Leonardo Barreto para saber se as intervenções de Lula de fato fizeram efeito. Leonardo é diretor da Vector Relações Governamentais e tem acompanhado bastante essas construções de consenso. Vamos ouvir o que ele falou, a avaliação dele. Encontros entre Lula e Lira e Pacheco, sinalizações de paz, bandeira branca, tudo isso não consegue resolver a questão estrutural, que é uma grande luta pela disputa, pelo controle do processo decisório no país. Um capítulo importante dessa luta é exatamente o controle do orçamento. A gente sabe que existe uma regra de ouro na política, que é quem tem o ouro faz a regra. Desde que o Congresso Nacional avançou sobre o orçamento, ampliando o volume das emendas parlamentares, o Executivo busca maneiras de retomar esse dinheiro porque ele o usava para fazer barganha política, para montar sua base. O presidente Lula tem como objetivo retomar os velhos caminhos do presidencialismo de coalizão e o Congresso quer consolidar esse modelo no qual ele é o principal agente de alocação de recursos. Na quinta-feira, dia 20, Flávio Dino toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele ocupa a vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. Por falar em Supremo, permanece no radar desta semana os pedidos de suspeição ou de impedimento contra o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, nos processos sobre o 8 de janeiro. Ele é relator desses processos. Cabe ao presidente do STF, que é Luiz Roberto Barroso, decidir sobre a troca ou permanência da relatoria com Moraes. Até a semana passada, Barroso tinha recebido mais de 200 pedidos de suspeição. A maioria deles havia sido apresentado por réus do 8 de janeiro. A defesa de Jair Bolsonaro também entrou com pedido. Os advogados argumentam que Alexandre de Moraes estaria pessoalmente interessado nas investigações. E eles se baseiam
Olha só, em uma entrevista dada pelo próprio ministro. Em uma entrevista dada ao jornal o Globo, Alexandre de Moraes falou que as investigações sobre o 8 de janeiro indicavam a existência de um plano para a prisão dele. Na época, Moraes era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.